Olá, bom dia. Paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Nós abrimos esse canal para poder estarmos propagando a palavra de Deus, né? Quero agradecer a você que está no nosso canal e pedir, né, que antes que você assista o vídeo, né, você possa se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar, né, do canal com outras vidas, para que as mesmas também possam ser abençoadas por Deus por intermédio da palavra dele. Amém? Quero mesmo em atraso parabenizar, né, as mamães pelo dia, né? Que Deus abençoe, guarde, proteja, que Deus possa derramar uma bênção muito especial sobre a vida das mamães, apesar que Dia das Mães são todos os dias, né? Não é só num dia específico, são todos os dias, são dias das mães, né? Então, assim, que Deus te abençoe. E em homenagem, né, a essas mamães maravilhosas aí, eu quero estar trazendo a palavra de Deus e falando sobre uma mulher, né, que teve um papel muito importante na história, né, bíblica, e uma pessoa que foi usada por Deus, foi boca de Deus, né, a um rei, né, uma nação, no momento de transição, né? Num momento muito importante da história bíblica. Então vamos estar lendo a palavra de Deus nesse dia e compartilhar com você, que você possa prestar atenção nessa mensagem, que você possa usufruir do melhor que Deus tem para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 22, no versículo 1, fala assim fala sobre o rei Josias, né? Que Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. O início aqui está falando sobre o rei Josias, um rei bom que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Josias assumiu o reinado, né? Morre o seu pai, o rei Amon, e Josias teve que assumir o reinado muito novo, aos 8 anos de idade. E teve lá as pessoas que os ajudou, né? Os ensinou, porque muito novo, não tinha muitas expectativas, né? Não tinha muito conhecimento, e foi ajudado ali por algumas pessoas que estavam ao lado dele. E cresceu-se um pouquinho, e ele começou a entender algumas coisas. E quando acharam o livro da lei, eles leram para o rei Josias. E ele se humilhou diante de Deus. Está aqui no versículo 8. No versículo 8 do capítulo 22 do livro de 2 Reis. E Uquias acha o livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Versículo 9. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que está encarregados da casa do Senhor. Versículo 10. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a Icabor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais
não deram ouvidos às palavras desse livro. Fizeram conforme tudo quanto de nós está escrito. O rei, desculpe, eles acharam o livro da lei nas limpezas que estavam fazendo e leram, e levaram diante do rei e leram para o rei. E é interessante que quando eles leram o livro da lei para o rei entendeu o seu chamado. Ele entendeu que ele precisava fazer diferente do que os seus pais haviam feito. A gente sabe que Manassés foi um rei que fez muitas coisas erradas, 55 anos reinou. Um rei que mais tempo reinou sobre Judá, 55 anos, e fez coisas erradas diante de Deus. E quando Manassés, no final da sua história, no final da sua vida, ele é levado cativo, preso, e ele se volta para o Deus de seus pais, se arrepende. Mas ele já tinha feito tantas besteiras na sua vida, que o seu filho, Amon, o rei Amon, depois que Manassés mudou a história dele, ele volta para Deus, ele morre, vem o filho dele, Amon, o rei Amon, e que já havia visto tudo aquilo de errado que o rei, seu pai, tinha feito. E ele seguiu também nesse caminho de fazer o que era errado. Mas quando o rei Amon morre, vem o rei Josias. E o rei Josias, ele ouve do livro da lei. E a palavra aqui, ela fala que o rei Josias rasgou as suas vestes. Antigamente os homens, eles no sentido de humilhação diante de Deus e arrependimento, eles rasgavam as suas vestes. Eles vestiam-se de pano de saco. Eles lançavam cinza sobre o corpo. Ou seja, no sentido de humilhação diante de Deus. E Josias, ele rasga suas vestes. Ele se humilha diante de Deus. E ele manda os seus servos, ou seja, ir consultar a Deus por ele. Aí é que vem a parte importante, muito importante, onde entra a história de uma mulher chamada Ulda. No versículo 14 do capítulo 22 do livro de 2 Reis, diz assim a palavra do Senhor: então o sacerdote Uquias e Aicão e Aicabor e Safã e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Harás, o guarda das vestiduras. E ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. E lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz. A tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornarei a trazer ao rei. Tornaram a trazer ao rei a resposta. O rei manda os seus servos consultar a Deus por ele. Os servos já conheciam essa mulher. Essa mulher, ela já era notória dentre as pessoas, porque se não for assim, eles não iriam consultar uma profetisa, uma mulher, ou seja, sem conhecer, sem saber da sua história, porque era algo importante que o rei estava mandando eles fazerem. Aquela mulher, ela recebia o Espírito de Deus, descia sobre ela. Ele desceu sobre ela e ela profetizou ao respeito do que o rei mandou, ou seja, perguntar.
E aquela mulher falou que o furor de Deus havia se acendido contra aquela nação, contra aquele povo. Porque os reis anteriores, ou seja, eles só precisavam levar toda uma nação a fazer o que era certo. Eles precisavam convidar o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar-se para Deus para obter misericórdia. Só que aqueles reis, ao invés de acertar, eles procuraram fazer o que era errado diante de Deus, levaram toda uma nação a errar. E quando, ou seja, aquela mulher estava falando que a ira de Deus por causa do pecado, por causa do eu, por causa do erro, tinha se acendido contra aquele povo. A ira de Deus tinha se acendido contra aquele povo. Mas ela foi explicando, mas o homem que enviou vocês aqui, quando ouviu a palavra de Deus, quando ouviu do livro da lei, ele se arrependeu diante de Deus. Ele rasgou suas vestes em humilhação, ele se humilhou diante de Deus, ele se voltou para Deus. Então Deus, ou seja, falou para a profetisa, fala, para que eles possam falar para esse homem, que por causa dessa humilhação que ele teve diante de mim, os olhos dele não vão ver o mal que eu hei de trazer para esse povo. Ele vai descer em paz, ou seja, a sua sepultura. No tempo em que ele viver, ele vai viver em paz. Os olhos dele não vão ver esse mal por causa da humilhação dele diante de Deus. Eu quero dizer para você que eu não sei o que você fez na tua vida, eu não sei o que você viveu. Eu não sei o que você passou, quais foram os pecados que você cometeu. Independente disso, eu quero dizer para você que assim como Josias se voltou para Deus em humilhação, se você se voltar para Deus em humilhação, tu vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Tu vai ver Deus fazendo grandes coisas acontecer na tua vida. Aquela mulher, ela foi muitíssimo usada por Deus no momento de transição, no momento em que as coisas estavam mudando, porque Josias, ele fez uma reforma religiosa, a última reforma religiosa sobre Jerusalém, sobre aquele lugar. Ele saiu fazendo uma limpeza, ele saiu fazendo uma restauração, ele juntou todo o povo e refez a aliança diante de Deus. Ele fez, ou seja, algo histórico. Josias marcou a sua história. E aquela mulher, ela foi usada por Deus naquele momento muito importante da história bíblica, da história de uma nação. Aquela mulher, ela foi muitíssima, ela foi boca de Deus para uma nação, para todo um povo. Ela falou assim, Deus vai trazer o mal, mas não agora. Porque mais na frente você vai ver os outros reis que vieram e fizeram besteira. E Deus permitiu que esse povo, lá na frente, Deus avisou muito, enviou muitos profetas para poder falar, para convidar o povo a se arrepender, a se voltar para Ele. Deus é mau? Não. Deus deu oportunidade para o povo se arrepender. E o povo não se arrependeu. Lá na frente, o povo foi levado cativo. Os babilônicos, os caldeus invadiram a cidade, tomaram a cidade, levaram o povo de Deus cativo, ficaram 70 anos exilados. Ou seja, para depois eles saírem de lá e se voltar para Deus. Deus permitiu a adversidade para que o povo se voltasse para Ele. E essa mulher, ela foi muitíssimo usada por Deus. Eu quero falar para você, mulher, que se acha incapaz. Você, mulher, que acha que é só o teu esposo que tem que ser usado por Deus. Só o pastor que tem que ser usado por Deus. Ai, que bonitinho, como eles são usados por Deus. Eu quero dizer para você que Deus está convidando você para marcar a tua história. O Espírito Santo de Deus está convidando você, ou seja, para se voltar para Ele, para mergulhar mais na presença dEle, para se encher dEle, porque Ele quer usar você na face dessa terra. No passado, o Espírito de Deus vinha e descia sobre as pessoas e usava os lábios dos profetas, como usou os lábios dessa profetisa Hulda, dessa mulher que foi muitíssimo usada por Deus. Mas quando o Senhor Jesus veio, quando ele morre e depois ressuscita, ou seja, ali naquela questão toda, naquele acontecimento, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Deus nos deu acesso direto a Ele.
E quando lá na frente o Senhor Jesus falou para os discípulos assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ali vem no dia de Pentecostes, ou seja, foi derramado o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre as vidas. E todos que estavam naquele lugar foram cheios da glória de Deus. Eu quero dizer para você, mulher, que Deus já derramou sobre a vida da igreja. Então basta você tomar posse. Basta você entender que o Senhor quer usar você com poder e grande glória. Que o Senhor Deus quer fazer maravilhas acontecer nas vidas por intermédio da sua vida. Você tem valor para Deus, você é importante para Deus. Você, marido, valorize a tua esposa. Ajuda a tua esposa a chegar a um consenso, a um entendimento de que Deus a chamou também para marcar uma história, para fazer um marco na vida dela, para que ela venha entender que o Espírito Santo de Deus quer usá-la na face dessa terra. Você tem valor para Deus. Entenda isso, mulher. Valorize-se. Seja cheia da glória. Seja cheia da unção do Pai. Se deixa ser usada pelo Espírito Santo de Deus com poder e grande glória. Que Deus assim abençoe a tua vida. Eu quero estar fazendo uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse canal que foi aberto para abençoar vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essa mulher que entendeu o chamado dela. Muito obrigado, Senhor, por essa mulher que entendeu que o Senhor, desde os primórdios, já vinha valorizando a vida das mulheres. E que você, mulher, possa entender o teu chamado. Que você não venha só ficar achando bonitinho as outras pessoas serem usadas por Deus, mas que você, como essa mulher, como a Uda, foi usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa querer também ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa essa mulher, abençoa essa vida, dê força, fortalece, capacita. Abençoa também, Senhor, cada um que vai estar vendo esse vídeo, Pai. Que a tua palavra possa causar grande impacto no coração dessa pessoa. E que, Senhor, ela possa estar sendo abençoada pelo teu Espírito Santo. Que esse dia, Senhor, possa ser um dia diferente. Troca, Senhor, tira toda a tristeza, se houver no coração dessa pessoa, e coloca alegria, coloca paz. Coloca, Senhor, algo de maravilhoso dentro dessa mulher, dentro desse ser que foi criado por Ti, dentro dessa vida que tem muito valor para Ti. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. É o que eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você possa receber essa palavra na tua vida. E que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.